Ex-BBB Felipe Prior é condenado a 6 anos de prisão por estupro. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e no quadro Histórias Impressionantes de hoje trago esse bafo para vocês. Não sei se vocês conhecem aí o personagem principal aqui da nossa história de hoje, que é Felipe Prior. Para quem acompanha a BBB, ele participou do BBB 20 e causou bastante na casa. Eu não acompanho o BBB, mas eu me recordo assim que ele causou muito na casa. Eu sei que ele teve vários fights com vários participantes, mas o que mais me marcou, eu me recordo na época, quando ele foi líder, ele escolheu somente o Babu pra ficar com ele na área VIP, né? Quem entende de BBB sabe que tem a área VIP e tem a xepa. E na área VIP, então, tem os comes e bebes melhor, né? E na xepa, é umas coisas lá também que eu nem comeria. E aí, no dia que ele ganhou como líder daquela semana, ele só escolheu o Babu e todo o resto dos participantes ficaram na xepa. E isso, com certeza, acho que foi inédito no BBB. Sem contar aí que ele e Manu Gavassi protagonizaram aí vários episódios que eu, às vezes, nem conseguia entender se eles se gostavam ou se eles se odiavam. Mas, enfim, já se recordaram aí mais ou menos de quem é Felipe Prior. Agora vamos começar a nossa história impressionante de hoje. Felipe Antoniazzi Prior nasceu em 18 de 6 de 1992 na cidade de São Paulo. Ele é filho de Cristina e do empresário Edmir Prior. E ficou famoso, como eu disse pra vocês, após aí participar da 20ª edição do Big Brother Brasil. Prior fez graduação em arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Só uma curiosidade, gente. A mensalidade em 2023 agora para iniciantes do curso de arquitetura lá no Mackenzie é de R$ 4.611. Pobre, então, o cara não era, né? Com certeza tinha um negócio da condição. Seu pai era empresário, então com certeza ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, gente, foi o tempo que quem entrava no BBB era realmente quem entrava por conta do prêmio em dinheiro, né? Então a pessoa dava a vida, dava o sangue ali, que eram pessoas que realmente necessitavam. Hoje, infelizmente, virou um outro tipo de programa onde as pessoas não estão nem aí com o prêmio. Na verdade, eles querem seguidores, eles querem fama para depois conduzir aí sua vida sendo um influencer, uma atriz, sei lá. Atualmente, Prior, ele é um empresário e um dos sócios da pizzaria Salt ZN e era aí um digital influencer, né? Agora eu já não sei se ele é considerado aí um bom influencer, mas era o que ele fazia também. Briguento e polêmico durante sua passagem pelo BBB, chegou a dizer durante uma briga com a participante Flaislane o seguinte: grito com a minha mãe. Quem é você que eu não vou gritar? Brabo, moço. Super sabe tratar as mulheres. Já a participante aí não deixou por pouco, rebateu e disse: grita com a sua mãe, o desrespeito quem aceita é ela. Eu não aceito desrespeito de macho escroto. Só por aí você já percebe o imenso respeito que ele tem com as mulheres, começando aí com a forma que ele trata a própria mãe dele, né, gente? Então, apesar de causar muito na casa, inclusive brigar até por comida, Felipe Prior conseguiu conquistar uma forte torcida, recebendo aí por eles o apelido de Mago, mas isso não impediu sua eliminação em uma votação histórica com 56,73% de 1,5 bilhão de votos, que foi aí a maior votação da história do reality em todo o mundo. Aliás, gente, vamos aí para uma fofoca construtiva, quentíssima para vocês. O BBB 24, que começa em janeiro do próximo ano, terá um voto por CPF. Inclusive, Prior fez uma publicação nos seus stories falando sobre isso. E é claro, a gente espera que esses resultados agora não sejam fraudados. Mas, gente, eu fiz o roteiro, tava feliz com isso. Mas aí já vi que a Globo falou que vai ter duas opções. Ou você vota com o seu CPF, ou você vota normal. Ou seja, acho que vai continuar do mesmo jeito mesmo, entendeu? Então, após o BBB, a vida de Prior seguiu como a de quase todos os outros participantes de reality show, né? Ele se tornou aí um influenciador, já que saiu aí com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Gente, só depois que eu fui editar esse vídeo, eu descobri que o Prior tem um canal no YouTube. E nesse canal ele fala um pouco também das obras dele. Ele continuou trabalhando como arquiteto após o BBB. E a curiosidade, gente, é que o Prior construiu várias casas num condomínio aqui em Atibaia, pertinho da minha casa. Inclusive a casa dos pais dele, que ele estava construindo, provavelmente já deve ter terminado. Eu nunca imaginaria que o Prior esteve sempre assim tão perto de mim, perto da minha casa.
Inclusive, provavelmente até um dia morando na minha cidade. Salve, tropa. Seguinte, acabei de acordar, tô um pouco insonado ainda. Vocês como pedindo pra saber muito como que é minha rotina, meu dia a dia. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o Prior, arquiteto Prior na obra. Demorou? Então bora conferir. Hoje estamos indo pra Atibaia. Vou mostrar um pouquinho da minha rotina, como que é lá, como que é o Felipe Prior de antes do Big Brother, né? Toda vez eu acordava cedo, hoje eu acabei até acordando um pouco mais tarde. Tô com 2 obras lá, uma das obras, acho que a maioria das pessoas já tá acompanhando, que é a obra lá da casa dos meus pais. A gente já tá em fase de acabamento e eu queria mostrar um pouquinho pra vocês como que tá ficando, pra depois a gente fazer outro vídeo quando ela ficar toda finalizada. E vou mostrar também pra vocês a outra obra, que é um projeto que eu tenho com o meu Instagram da FP_ArcEng, onde a ideia desse projeto é eu fazer uma casa em 30 dias e eu mostrar pra vocês a rotina, como que eu vou conseguir fazer essa casa em 30 dias. Mas a vida de Prior não seguiria só colhendo os bons frutos da fama. Seu passado horrendo veio à tona e a mesma fama que alimenta também condena, não é mesmo? O Brasil ficou surpreso quando saiu uma notícia de que Felipe Prior havia sido condenado pela 7ª Vara Criminal de São Paulo no dia 8/7 de 2023 por um estupro cometido por ele em 2014 e denunciado em 2020. A decisão assinada pela juíza Eliana Cassales Tossi Bastos é de que ele cumpra 6 anos de prisão em regime semiaberto. Prior ainda pode recorrer dessa sentença em liberdade e o caso corre aí em segredo de justiça, mas apesar de ele ainda poder recorrer, o caso foi jogado aí no ventilador, né, gente? E todos podemos conhecer um pouco mais deste ex-participante do BBB. Vamos agora entender as denúncias feitas contra o Prior. No dia 17 de março de 2020, Maíra Pinheiro, advogada de 3 mulheres, acusou Felipe Prior de estupro. Maíra protocolou uma notícia-crime sobre os casos no Departamento de Inquérito do Fórum Central Criminal. O Ministério Público havia se posicionado pedindo a abertura do inquérito para investigar o caso. Ainda de acordo com a denúncia, os casos teriam ocorrido nos anos de 2014, 2016 e 2018 e vieram a público em abril de 2020. As 3 mulheres que acusavam Prior não fizeram boletim de ocorrência na ocasião dos supostos crimes porque disseram que elas se sentiam envergonhadas. Segundo a advogada, uma universitária viu a chamada da participação do Felipe Prior no Big Brother Brasil e fez um post no Twitter que o conhecia e que ele havia sido impedido de entrar no Interfal 2019, que são jogos esportivos entre faculdades de arquitetura de São Paulo, após aí uma denúncia de assédio. Então, ela fez aí um exposed do Prior contando algo que o público do BBB provavelmente não iria saber se não fosse esse Twitter. A partir dessa publicação, 2 das vítimas que estão no processo se conheceram. As 2 chamaram essa universitária que fez o post e essa universitária apresentou uma para outra e foi assim que elas se conheceram e juntas foram procurar as advogadas Juliana Valente e Maíra Pinheiro. Esse Interfal, gente, não tem o interclasse da nossa época no colégio? Então, tem o Interfal, que era aí uma competição entre faculdades do estado. Então, as turmas de arquitetura de cada faculdade faziam seus times e eles faziam o interfaculdade. E aí, simplesmente, Felipe Prior foi expulso. Ele não pôde participar mais desse campeonato por denúncias de assédio sexual. Então aí, ao apurarem essa denúncia do Interfal, elas chegaram até a 3ª mulher, ou seja, a 3ª vítima. Aquele tweet da universitária falando sobre isso foi apagado. De acordo aí com Maíra Pinheiro, a universitária foi procurada por 3 pessoas que afirmaram que eram advogados do Prior e que a processariam por calúnia se ela falasse sobre o ocorrido nos jogos universitários. Mas, segundo aí os advogados do Prior, essas ameaças eram falsas e não foram feitas por eles. Mas até aí, né, gente, claro que a menina ficou com medo, correu lá, apagou tudo, mas o que precisava ser feito já havia sido feito, que era aí que as 3 vítimas se unissem e fossem buscar por justiça. Vamos entrar um pouco mais na história agora e falar das vítimas e dos crimes.
No dia 8 de agosto de 2014, dia do crime, a vítima tinha ido a uma festa na Universidade de São Paulo, a USP, e o Prior também estava lá nessa festa. Eles já se conheciam porque o Prior sempre dava carona para ela na volta da faculdade, pois os dois moravam na mesma região, que era a região norte de São Paulo. Quando ela estava indo embora, ela encontrou o Prior e ele ofereceu para ela uma carona e ela e uma outra amiga aceitaram essa carona. Ele então vai, deixa primeiro a amiga e depois é que ele ia levar a vítima. Segundo ela, no caminho, o Prior parou o carro e começou a beijá-la. Passou aí para o banco de trás do carro e a puxou junto. Ela narrou que Felipe tirou a roupa dele e abriu a própria calça, deixando o seu genital para fora. Como ela estava embriagada, ela disse que não conseguia oferecer resistência física, mas que ela disse não muitas vezes. Ela disse que ela não queria ter relações íntimas. Felipe teria reagido falando com ela aos gritos, dizendo: para de ser fresca, no fundo você quer. Não é hora de se fazer de difícil. E ela continua falando que não quer e ele fala que ela quer sim. Olha o tamanho do abuso, né, gente? Não é não. Não importa que ela estava embriagada, ela não tinha forças por estar embriagada, né, pra reagir fisicamente, mas o não é não e o não tinha que ser respeitado. À medida que as coisas iam acontecendo, ele se tornava cada vez mais agressivo. Eu falei, eu não quero, não quero. Comecei a tentar resistir e ele começou a puxar meu cabelo. Começava a me segurar pelos braços, pela cintura. Ele começou a falar para eu parar de me fazer de difícil, que é claro que eu queria, que agora não era hora de falar que não. E começou a forçar a penetração. Ainda segundo a vítima, nesse momento o Prior machucou sua parte íntima. Quantas vezes eu preciso falar não para a pessoa entender que ela está me machucando, que está me violentando? E ele é muito mais forte que eu. Eu não tinha como sair dessa situação. Foi bem doloroso, eu gritei, começou a sair muito sangue e foi o susto que ele teve que levar para parar a situação, porque fez uma poça de sangue no carro dele e nele mesmo, e ele perguntou se ela queria que ele o levasse ao hospital. Aí eu falei que não, que eu queria ir para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu fui direto para o banheiro. Fiquei no chuveiro tentando estancar o sangue, mas minha pressão já estava muito baixa. Fui acordar minha mãe e pedi para ela me ajudar, e aí ela deu uma olhada no machucado. Levantou e falou: a gente vai para o hospital. A mãe precisou vestir a filha, pois a mesma estava sem condições físicas e emocionais de fazer isso. Para conter o sangramento, que estava muito intenso, sua mãe colocou uma fralda nela. Elas foram ao hospital e quando a médica foi examinar a vítima, ela expressou muito espanto, pois ela constatou que houve uma laceração de grau 1 compatível com penetração. Então, ela vira para a mãe da vítima e pergunta: quem fez isso? Naquele momento, mãe e filha estavam com medo e vergonha de relatar a verdade. Então, disseram que havia sido o namorado. A médica disse: isso tá muito feio. Namorado seu? Você tem certeza? Naquele momento, tudo que a filha e a mãe queriam era que a garota fosse tratada e o assunto fosse esquecido. Após o ocorrido, Felipe Prior mandou mensagem para saber como ela estava e pediu aí para que ela não contasse para ninguém. Eu estava com medo dele falar para as outras pessoas e eu ficar marcada por essa situação. Eu não queria que as pessoas me enxergassem e pensassem nisso. Ela disse que demorou para compreender que havia sido vítima de Felipe Prior. Eu não me via assim, fui escondendo de mim mesma, fui evitando lidar com essa situação. Eu achava que ia conseguir apagar isso da minha vida e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas isso não aconteceu. Eu tive crise de pânico, crise de ansiedade, que agravaram muito mais a minha situação psicológica. Em 2017, se não me engano, começou o movimento do Me Too, que bombou na internet, e eu comecei a entrar em contato com todos esses relatos, essas denúncias de mulheres, e consegui conversar com as minhas amigas sobre isso. Foi quando caiu a ficha que eu tinha sido violentada
disse ela. Sobre o movimento Me Too, gente, tem o site Me Too Brasil e eles têm como missão ajudar vítimas de violência íntima a romperem o silêncio. O objetivo da Me Too Brasil é amplificar a voz de sobreviventes, dar visibilidade aos milhares de relatos de abuso sexual silenciados e dar suporte para que essas meninas e mulheres saibam que elas não estão sozinhas. Então, é um movimento muito legal que ajuda muitas pessoas e que é amplamente apoiado e divulgado por celebridades em todo o mundo. Então aí, gente, no site metoobrasil.org.br podemos contar com apoio jurídico, psicológico e muito mais. Então não sofra calada, tem pessoas que estão aí para te ajudar e a Me Too Brasil faz isso. Continuando, a vítima diz: foi quando realmente caiu a ficha de que não era minha culpa, que não era minha responsabilidade, que eu não tinha feito nada de errado e que ele tinha me livrado. Quando o Prior foi eliminado do Big Brother Brasil 20, a vítima voltou imediatamente para a madrugada do dia 8 de agosto de 2014. Ela disse: eu tive uma crise de ansiedade nesse dia. Eu estava com meu companheiro, que hoje é meu marido, vi o rosto dele pela primeira vez em muitos anos. Tudo que remetia a ele eu apaguei da minha vida e quando eu vi o rosto dele, aquilo me causou um choque muito grande e um medo de novo. Segundo ela, a decisão de denunciar Prior após 6 anos do crime se deu depois que começou a receber das amigas print de tweets de outras mulheres relatando que já haviam passado por situações muito semelhantes. E aí foi nesse momento que a advogada daquelas outras vítimas descobrem aí o seu caso e ela passa a ser a principal vítima do inquérito, pois o caso dela era o caso aí que tinha mais elementos que comprovavam o abuso. Ela tinha aí o registro de prontuário médico que mostra que a vítima teve aquela laceração na região genital e prints de conversas entre ela e Prior, além de depoimentos de testemunhas de defesa. Por isso, este foi o caso mais divulgado e é o caso que temos aí mais informações. A advogada descreveu o segundo caso como um crime de tentativa de estupro praticado durante os Jogos Universitários, que era aquele intervalo. Em setembro de 2016, no município de Biritimirim, ela descreve que Prior tentou conter a vítima fisicamente, mas não conseguiu e a vítima escapou. Então, gente, olha ele ainda estava participando do campeonato das faculdades, estava em outra cidade, inclusive, e foi aonde teve esse caso, mas a menina conseguiu evitar que, de fato, ocorresse o abuso. A terceira vítima relata que o crime de estupro foi praticado durante os jogos também da Interfal em setembro de 2018 no município de Itapetininga. Por isso então que ele foi expulso desses jogos, né, gente? Por onde ele passava, ele ia fazendo novas vítimas. A vítima descreve que Prior se aproveitou de sua embriaguez para praticar atos libidinosos e conjunção carnal com o uso de violência física, mesmo diante do choro dela. Então aí, com o caso dessas 3 vítimas, em março de 2020, as advogadas pediram à justiça que a polícia abrisse uma investigação e que Prior fosse proibido de manter contato com as supostas vítimas, mas a juíza Patrícia Cruz negou. No despacho, ela afirma que os supostos crimes ocorreram em anos distintos, sem conexão entre eles e em comarcas diferentes. A juíza também recomendou que as advogadas pedissem a abertura de investigação diretamente à polícia da comarca aonde cada crime ocorreu. Segundo Maíra, a advogada aí, no curso da apuração, a gente teve conhecimento de mais uma vítima que inicialmente não se dispôs a falar, mas depois ela também decidiu entrar contra o Prior e o crime contra ela teria ocorrido em 2015. A advogada disse ainda que é compreensível que possivelmente ele não enxergue nenhum desses episódios como atos de violência que ele tenha praticado. Esse caso não é sobre BBB, é sobre violência sexual em um ambiente universitário e sobre uma certa permissividade e que é de senso comum sobre o que é consentimento. Em suas redes sociais, Prior informou, por meio de sua assessoria, que não tinha conhecimento do teor das acusações, de crimes que jamais cometeu e jamais cometeria, disse ele.
A nota ainda dizia que Prior repudiava as informações que considerava levianas sobre os supostos fatos ocorridos há anos e que somente agora, depois dele ter adquirido visibilidade pública, é que surge essa denúncia. A nota assinada pelos advogados afirmou que o ex-BBB estava à disposição das autoridades para qualquer tipo de questionamento. Segundo a advogada, gente, o Prior, provavelmente, ele não considera que esses 4 abusos foram abusos, né? Ele considera como uma relação. E isso ocorre muito mais do que a gente pensa. Eu estou, inclusive, fazendo um roteiro sobre o caso do Robinho, do jogador Robinho aí, que ficou muito famoso no Santos e depois na seleção brasileira e em muitos outros times. E assim, gente, eu até parei um pouco de fazer o roteiro porque falar sobre isso é algo que me remete a uma situação que ocorreu comigo na minha infância. Então é complicado. E o caso do Robinho, gente do céu, mexeu tanto comigo que eu dei até uma parada. Mas é muito evidente como eles não percebem, como eles não consideram que aquilo foi um abuso. Eles consideram só que, sabe aquela coisa, ela tá fazendo uma frescurinha, sabe aquela frescurinha de, eu não quero, mas na verdade eu quero, só pra fazer um charme? Não é charme, é não. Não é não, entendeu? O assunto foi um dos mais comentados na internet. A hashtag Prior Estuprador foi uma das mais comentadas no Twitter. Muita gente resolveu opinar sobre o que é ou não estupro, relativizar o crime e desacreditar a palavra das vítimas. A advogada criminalista Cara Maciero, coordenadora do curso do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, explicou que, pela lei, é considerado estupro e por que, muitas vezes, as mulheres demoram para denunciar este tipo de crime. Ela explica que não é preciso que haja penetração para que o ato seja considerado estupro. Além disso, ela afirma que mesmo que inicialmente a vítima tenha concordado em ter a relação, né, ela pode mudar de ideia a qualquer momento e por qualquer motivo, e se não houver mais o consentimento, né, de ambas as partes, está configurado o crime. Ela ainda disse que muitas mulheres demoram para se perceber como vítimas e temem denunciar e serem aí culpabilizadas pela sociedade. Seguindo então com os casos, os promotores Danilo Romão, da 7ª Promotoria Criminal, e Fernanda Moretti, da Promotoria da Violência Doméstica, denunciaram Felipe Prior por um crime de estupro, de acordo com o artigo 213 do Código Penal Brasileiro. E o crime aí era o que tinha ocorrido em São Paulo em 2014. As advogadas Juliana de Almeida Valente e Maíra Machado Frota Pinheiro, que defendiam aí as mulheres, disseram em nota que os elementos colhidos durante as investigações são robustos e incluem laudos periciais diversos relatos de testemunha e farta demonstração de documentos que foram determinantes para que o Ministério Público do Estado de São Paulo, titular da ação penal, identificasse a manifesta justa causa necessária à deflagração de um processo criminal. Ainda de acordo com a nota, as advogadas disseram que, ao longo da instrução e observadas todas as garantias processuais, as acusações serão demonstradas agora perante a autoridade judicial, permitindo a condenação diante da incontroversa constatação de ocorrência de um dos crimes mais graves e cruéis prescritos em nossa legislação. Porém, o inquérito policial feito pela primeira Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo foi concluído em 4 de agosto sem indiciá-lo pelas acusações. Em nota de 2020, a defesa de Prior disse que, depois de criteriosa investigação, a autoridade policial concluiu pela inocência de Felipe Prior. As provas coletadas ao longo do inquérito demonstram que ele não cometeu qualquer crime. A defesa confia que o Poder Judiciário também concluirá pela inocência de Prior e afastará as acusações infundadas. Então, gente, para as autoridades policiais, o Prior era inocente. Mas quem ia decidir isso seria aí o Poder Judiciário. A defesa dizer que o caso é infundado, com o tanto de prova, e ainda o cara, gente, foi expulso dos jogos universitários da faculdade dele. Ou seja, já sabiam que o Prior tinha esse lado. Todo mundo, os conhecidos dele, a faculdade dele, sabiam que ele tinha esse lado.
sabe? Então, deve ter muita testemunha que concorda que ele tinha, sim, esse lado dele de assediador mesmo. Em nota divulgada na época, a Interfal informou que recebeu uma denúncia contra a Prior durante os Jogos Universitários de 2018 e que decidiu pela expulsão dele naquela edição e na seguinte de forma permanente. A comissão informou ainda no documento que o teor das acusações recebidas contra a Prior naquela ocasião era de assédio e crime sexual. Sobre o Interfal ter proibido a presença do Prior nos jogos universitários, a advogada informou que a entidade estudantil não é o Estado, nem a polícia, e não tem formação técnica para classificar conduta como crime ou não crime. Mas, ao mesmo tempo, uma entidade privada tem sim autonomia para estabelecer critérios de participação e de exclusão dos seus espaços, desde que não sejam aí discriminatórios. A iniciativa de criar esse tipo de comissão voltada ao acolhimento em loco das vítimas foi considerada uma iniciativa bem válida. Então eles tiveram aí o posicionamento do Interfal explicando o que de fato ocorreu na época, mas aí, assim, para as autoridades, para o judiciário, para os policiais, eles não têm critérios, eles não têm conhecimento para dizer se aquilo é um crime ou não, né? Então eles não tinham autonomia para falar. O que eles falaram não é prova. Ele não é considerado como prova, como se fosse um perito que tivesse feito. Não, é só, ouvi que denunciaram aí sobre esses abusos, então eu vou tirar ele dos jogos. Então, não serve como prova, porque eles não são peritos em nada, mas a instituição, ela pode sim, desde que não seja por uma ação discriminatória, ela pode sim decidir quem participa e quem não participa. E essa atitude foi elogiada por conta de que tem muitos casos de violência em universidade, gente. Então, essa iniciativa deles expulsarem ele foi um ato de preocupação mesmo com as mulheres. Então o caso seguiu e em abril de 2021, Felipe Prior revelou que estava ansioso pelo julgamento, pois desde então estava sofrendo os efeitos das acusações ao ser bloqueado por marcas e não ter mais acesso aí a oportunidades. Além de fãs e seguidores, famosos também deixaram de seguir Prior nas redes sociais, artistas como Anitta, Carlinhos Maia, Jade Picon e Rafa Kalimann. Além disso, Felipe Neto detonou o comportamento do ex-BBB em seu Twitter. Qualquer pessoa que mesmo depois do estupro provado fica do lado do estuprador, eu tenho nojo, parou ele antes de concluir. O estuprador continua aí com seus quase 6 milhões de seguidores e isso é assustador. Então Felipe Neto comentou aí também no Twitter, falando sobre o assunto, e ele ficou impressionado por ainda ele ter um número muito expressivo no Instagram. Ele saiu com mais de 5 milhões, aí ele chegou aos 6 milhões. Quando essa história surgiu, ele abaixou para 5 milhões e 900 mil. Então ele teve uma perca, mas o que ele fica impressionado é que apesar disso, muitas pessoas ainda o seguem. E tem gente até que vai seguir agora também só pra saber dos babados, pra saber o que aconteceu com ele, né, gente? Então é capaz de até aumentar o número de seguidores, mas a última vez que eu vi tava com 5,9 milhões de seguidores no Instagram. Em entrevista ao Lavando a Roupa, programa de Lucas Selfie no YouTube, o participante do BBB 20 afirmou que não se preocupava com as acusações e reforçou que estava cansado de sofrer as consequências que elas trazem para ele e seus familiares. Ele disse: "Estou fazendo terapia, eu sou forte pra continuo vivendo minha vida, mesmo com tudo o que está acontecendo. Foda-se tudo o que estão me acusando. Minha consciência está tranquila. Vamos resolver e deixar tudo tranquilo. O momento em que eu estou é de querer que tudo isso acabe. Quero que minha mãe tenha a paz dela. Minha mãe sabe o filho que ela tem e a pior coisa que tem para qualquer mãe é ver seu filho injustiçado. Ver minha mãe e meu pai chorar e fingir que estão bem não é legal", acrescentou. Porém, entretanto, todavia, o senhor filho injustiçado, agora em 2023, foi condenado pela Justiça de São Paulo a 6 anos de reclusão pelo crime de estupro. O regime inicial de cumprimento de pena será semiaberto. Esta condenação é sobre o caso ocorrido em 2014, que era o caso com mais provas que eles tinham.
a juíza apontou que não há dúvida do crime, já que o prontuário médico apontou laceração na região genital da vítima, além de prints de mensagens entre ela e Prior. Vou falar para vocês agora um trecho da sentença, então são em palavras difíceis, mas tem aí um trecho da sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ante todo o exposto e considerado o mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal a fim de condenar o acusado Felipe Antoniazzi Prior, qualificado nos autos pela prática do crime tipificado no artigo 213, caput do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Considerando que o réu respondeu a todo o processo em liberdade, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade. E condena o réu a pagar o equivalente a 100 UFESPs, decretou a juíza. Aí, claro que eu fui pesquisar o que é o UFESPs, né, gente? Porque sou uma leiga no assunto. E estas UFESPs, gente, é uma unidade fiscal utilizada para a atualização de contratos fechados para prestação de serviços, como empresas privadas e impostos estaduais. Então, sabe, tipo, sei lá, é o valor disso. É uma forma deles calcularem várias coisas, né? Então, tem um valor estabelecido lá para o cálculo de várias coisas. Em São Paulo, é definida como base na variação do IPC e FIPE a divulgação a cada 6 meses com valor em real ao invés de percentual. Então agora, no ano de 2023, a UFESPs está no valor de R$ 34,26. Então aí, a gente fazendo as contas de 100 UFESPs a R$ 34,26, fica aí o valor de multa de R$ 3.426. Só isso. A defesa das vítimas recebeu a notícia da condenação com muito alívio, por verem nela o reconhecimento da relevância da palavra da vítima e do robusto acervo probatório que apresentamos. Foram 3 anos e meio de trabalho, muita investigação, até localizarmos as vítimas e testemunhas que contribuíram para que o agressor fosse condenado. Ainda assim, as advogadas pontuou que irá recorrer da decisão do regime semiaberto por entender que a pena ao agressor foi baixa. Por Prior ser alvo de outras 3 denúncias, Maíra, a advogada, também questionou o fato de ele responder em liberdade. Sobre o crime, ela diz: esperamos que nas instâncias superiores a pena seja aumentada e o regime dele seja o fechado. Já o advogado do Felipe Prior, Rafael Pugliese Ribeiro, responsável pelo caso, disse que eles ficaram sabendo sobre a sentença por meio dos veículos de comunicação e que essa sentença, inclusive, sequer foi publicada e se encontra em segredo de justiça. A sentença será objeto de apelação face à irresignação de Felipe Antoniazzi Prior e de sua defesa, que nele acredita integralmente. Reafirmando-se a plena inocência de Felipe Antoniazzi Prior, repesa-se ser seu status cívico e processual à luz da presunção de inocência, impondo-se a ele como aos demais cidadãos em um Estado democrático de direito, com o pátrio respeito em primazia ao inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que preconiza que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, para que não se ocorra em injustiças como muitas já assistidas, infelizmente, em nosso país. Gente, mas fala difícil esse povo do direito, né? Poxa vida. Textão desse, só pra falar que vão recorrer porque consideram o cara inocente. Falar tudo isso, todas essas palavras chiques, né? Implica pra nós, né? Interpretação de texto, ainda mais tipo de texto, mas tudo bem. Ele quis dizer isso aí, tá, gente? Que vai recorrer, porque ele confia que o cara é inocente. Bom, de acordo com a sentença, Prior poderá então recorrer da decisão e responder a todo o processo em liberdade. O processo, pelo visto, vai continuar, porém, a sentença da 7ª Vara Criminal da capital destacou que o processo foi complexo, tendo a necessidade de ouvir 19 pessoas. Além disso, a magistrada que assinou a decisão afirmou que tanto os depoimentos das vítimas quanto das testemunhas foram coerentes e, ao lado das provas apresentadas, formaram um conjunto robusto para que Prior fosse condenado ao crime.
Além do julgamento desta vítima, o ex-BBB também responde por outros 3 casos de estupro, processos aí que eu já citei aqui pra vocês sobre essas outras 3 vítimas. Temos um longo caminho ainda pela frente. Espero que de agora em diante as pessoas pensem 2 vezes antes de se associar a esse sujeito. Viva a luta das mulheres! Já. Agora faltam os outros 3 para bater a meta de pelo menos 24 anos de cana. Esperamos que essa condenação encoraje outras mulheres sobreviventes a romperem o silêncio e a buscarem justiça, em que pese a qualidade técnica da sentença. Entendemos que a pena imposta não reflete a brutalidade e as consequências do crime, por isso iremos recorrer em relação a esse aspecto, afirmou a criminalista Maíra Pinheiro. Então, gente, muitas águas ainda vão rolar por baixo dessa ponte. Vamos esperar aí as apelações e o julgamento também aí das outras vítimas. Gente, não dá nem pra dizer que ele era um lobo em pele de cordeiro, porque nem pele de cordeiro ele tinha. Pra mim, ele sempre foi um lobo mau. Desculpa eu não conseguir ser imparcial nesse momento, mas ele já foi condenado. Lógico que ele pode recorrer, mas ele foi condenado. E também as advogadas da vítima ainda vão recorrer também dessa sentença, porque elas consideraram realmente muito pouco pra tudo que ele fez com essa menina, que hoje já é uma mulher aí de 31 anos, que seguiu sua vida, mas que eu tenho certeza que deixará ela marcada pra sempre. Então eu achei uma sentença muito, muito pequena, mas aí dá pra gente ver que a gente realmente não pode confiar em todo mundo, não é só porque tá na televisão que a pessoa é uma boa pessoa, não é só porque ela foi selecionada por um programa de TV, que aliás não tem critério nenhum mais, né, pra pôr as pessoas lá. Acho que olhou assim e falou, tem cara de barraqueira, tem cara de que gosta de arrumar confusão, vamos botar aqui no reality, que daí vai dar assunto, né? Nem antecedentes criminais deve pedir, né? Histórico, escolar, alguma coisa assim, né? A gente, quando vai arrumar emprego, tem que levar história escolar, antecedentes criminais e tudo mais, mas pro cara ainda não pediram nada. Fizeram o cara ainda se tornar uma celebridade, se tornar um influenciador. Cara, não sabe nem falar. Desculpa, gente, mas eu detesto pessoas que falam palavrões. E ele na entrevista lá, falando palavrão. O cara triste porque a mãe dele, que os pais dele estavam sofrendo, claro que os pais estão sofrendo com certeza, porque deve ser vergonhoso ser pai de um cara como ele. Mas ele mesmo maltrata a mãe dele. Ele mesmo não tem a maior educação com a mãe dele. Mas, como eu sempre digo, quem somos nós, né? É que dá raiva, dá. E espero, gente, que todos os casos sejam apurados, que a justiça brasileira faça aí jus à voz dessas vítimas que finalmente decidiram falar, decidiram se abrir, porque é algo muito, muito sério, que de proporções assim, gente, que vocês não podem imaginar. Muitas coisas passam pela cabeça de uma vítima. E principalmente a sensação de culpa. A própria pessoa pensa, ah, mas é porque eu bebi, ah, mas é porque eu entrei no carro dele, ah, eu aceitei a carona, ah, em outro momento eu acho que eu dei a entender que não deu a entender nada. Não é não. Por mais que fizeram muita piada disso, de que não é não, não é não. E se a pessoa consentiu, mas no meio não gostou e quer parar, é parar. Não é não. Gente, então tem o site do Me Too também. Vou deixar o site do Me Too aqui pra vocês. Se tiver alguém me assistindo que infelizmente tenha passado ou está passando por isso, lá tem uma equipe gigante para atender vocês, psicológica, jurídica, enfim, de várias coisas. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço muito. Eu fiquei 2 semanas sem postar no canal devido aí a alguns problemas, mas postei um vídeo que eu vou deixar aqui no final dos cards. Vão lá assistir depois, que é um vídeo, gente, que me deu muito trabalho pra editar, ficou muito longo, mas vão lá assistir, uma história muito interessante. Uma mãe aí que foi condenada a matar os seus 4 filhos, ficou 20 anos na cadeia e depois a ciência comprovou que ela não tinha matado nenhum dos filhos. Olha que bafo. Vão lá assistir esse vídeo depois então. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve se você ainda não for inscrito e muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!